Amados irmãos e irmãs, bem-vindos para mais este programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje meditaremos juntos o Evangelho para o 21º domingo do tempo comum do ano litúrgico A. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham para a meditação deste Evangelho do 21º domingo do tempo comum, neste programa Vivendo a Palavra de Deus. Ocasião especial para juntos meditarmos e refletirmos sobre quem é Jesus e também sobre quem é a Igreja. Hoje, neste trecho do Evangelho que ouvimos de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20, nós observamos que Jesus se manifesta aos discípulos com estas duas perguntas. Primeiro, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Como que, querendo saber de seus discípulos o que os outros dizem a meu respeito. E depois, num nível assim de graduação da sua pergunta, elevando o nível da pergunta, Jesus pergunta aos seus discípulos: E para vós, quem eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, no primeiro momento, a primeira pergunta de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, os discípulos responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns profetas. Ou seja, a primeira resposta sobre o que os homens diziam a respeito de Jesus é que de fato viam nele alguém especial, viam nele alguém como um profeta e de fato percebiam, portanto, em Jesus alguém que, em relação ao comum dos mortais, se destacava por algum motivo, e talvez por isso fosse como João Batista, como Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Entretanto, é na segunda pergunta que repousa talvez o elemento principal deste Evangelho. Jesus pergunta aos discípulos agora não mais pelo que os outros dizem a seu respeito, mas pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que essa pergunta era exatamente a que mais interessava a Jesus e que mais interessa a Jesus também quando dirigida a cada um de nós. Também a nós, Jesus dirige essa pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? De fato, na nossa experiência cristã, nós não podemos nos contentar apenas com aquilo que ouvimos dizer a respeito de Jesus. Gosto sempre de repetir que é preciso que cada um de nós deseje fazer a própria experiência de encontro com Cristo, de tal modo que, como os discípulos, sejamos também capazes de responder a Ele a essa pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Também nós deveríamos ter a nossa resposta pessoal: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Uma vez que é essa experiência pessoal de encontro com Cristo que determina de fato uma decisão por viver com Ele, por viver
na intimidade e na amizade para com Ele. Não basta, portanto, aquilo que ouvimos dizer do que os outros nos disseram. Claro que aquilo que ouvimos, o que os outros nos comunicaram de Jesus, é muito importante como um passo importante para o nosso crescimento na fé. Mas nós não podemos parar aí, não apenas ter ouvido falar de Jesus. É preciso desejar e, de fato, fazer nós mesmos essa experiência pessoal de encontro com Cristo. Vejam que o apóstolo Simão Pedro, em nome dos discípulos, responde a Jesus com determinação, convicção: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, Pedro, representando todos os outros discípulos, manifesta, reconhece que Jesus é o Salvador esperado, é o ungido, o Filho do Deus vivo. Ele é aqueles que Israel esperava, ele é aquele que o povo de Israel esperava, ele é o Messias esperado. Nele se realiza, portanto, toda a profecia, toda a lei. Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Nele se garante a realização da promessa. Jesus é o Messias enviado pelo Pai para salvar o povo de Israel, para salvar toda a humanidade. Nesta resposta de Pedro está, portanto, contemplada a nossa, a nossa profissão de fé. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Nele nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Vemos que depois da resposta de Pedro, Jesus então lhe elogia, dizendo: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus reconhece, portanto, na resposta de Pedro, representando todos os outros discípulos, a inspiração do próprio Pai ao seu coração. É o próprio Pai quem lhe revelou isso, quem revelou isso ao seu coração, quem deu a ele a possibilidade de reconhecer em Jesus, Filho de Deus, o Salvador. E é por isso que Jesus diz a Pedro: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Vejam, portanto, que Jesus funda o novo povo de Israel, a nova comunidade de fé, sobre a profissão de fé de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Uma vez que Pedro professa a fé em Jesus, Messias, Salvador, Filho do Deus vivo, Jesus institui, através da profissão de fé de Pedro, a igreja, a comunidade eleita, a comunidade do povo eleito. Jesus, por Pedro, através da fé de Pedro, funda sua igreja, funda sua comunidade de discípulos, a nova comunidade dos seguidores de Cristo, fundados sobre a profissão de fé de Pedro, que reconhece em Jesus o Salvador. Daí que Jesus dá a Pedro as chaves, dá à igreja as chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vejam que é o próprio Jesus quem dá à igreja a autoridade de ligar e de desligar. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, a autoridade de Pedro, a autoridade dos apóstolos, a autoridade da igreja, meus irmãos e irmãs, nasce da autoridade de Cristo, nasce do reconhecimento de que só Cristo é o Salvador. Daí que cada um de nós, como membros da igreja, membros do corpo de Cristo pelo nosso batismo, discípulos de Jesus Cristo, poderemos sim dar testemunho desse seguimento de Jesus e exercer a autoridade que nos é dada pelo próprio Jesus, se, é claro, professarmos a nossa fé permanentemente em Jesus Cristo como nosso único Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, gostaria de aproveitar este momento para lhes fazer um convite muito especial. Está chegando o mês de setembro,
O mês de setembro é o mês que a Igreja no Brasil convida-nos a dedicar, sobretudo, ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo da Bíblia. Portanto, lhe faço um convite. Em nosso santuário basílico, todas as quartas-feiras, a partir da primeira quarta-feira de setembro, após a missa das 19 horas, nós teremos um encontro marcado para meditar a Palavra de Deus. Não fique de fora, nós precisamos conhecer mais a Palavra de Deus. Ninguém ama aquilo que não conhece. Na medida em que aprofundamos o conhecimento da Palavra de Deus, seguramente nós teremos também mais amor a esta palavra. Venham participar conosco. Todas as quartas-feiras do mês de setembro, após a missa das 19 horas, temos um encontro marcado para meditar sobre a Palavra de Deus, vivendo a leitura orante da Palavra de Deus, sempre após a missa das 19 horas, a começar da primeira quarta-feira de setembro. Participe conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus desça e permaneça sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.